Irmãos, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor nesta hora, no Evangelho de João, capítulo 13. Nós estaremos lendo alguns versículos do capítulo 13 e também do capítulo 14 do Evangelho de João. João capítulo 13, leremos o versículo 33, depois leremos os versos 36 a 38, e vamos ler do capítulo 14, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 13, a princípio os versos 33 do capítulo 13, logo após o 36 ao 38, e depois o capítulo 14, versos 1 a 11, e nos diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Versos 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Agora de maneira responsiva, irmãos, ler os versos ímpares dos irmãos dos pares, até o versículo 11. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém, meus irmãos? Quero convidar o presbítero Abel para vir aqui à frente e orar ao Senhor, pedir a bênção do nosso Deus para a ministração da sua palavra. Por gentileza. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te louvamos e nós te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui na tua casa, ó Deus, para te louvar, para te bendizer, Deus, aprender da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, abra a nossa mente, nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos compreendê-la, Senhor, e praticá-la no nosso dia a dia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor têm se renovado em nossas vidas a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, a caminhar nos teus decretos, nas tuas leis, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
O Zé Augusto está fazendo assim, eu acho que é para juntar o povo, meus irmãos, nos bancos para caberem todos. Eu não entendi muito esse gesto. Muito bem. Meus irmãos, existem alguns ditados, e em especial um que me chama muito a atenção quando eu olho para esse texto que acabamos de ler. É um ditado que é de origem gaúcha, e na peleia do dia a dia, o gaúcho, quando ele olha para o animal, para a ferramenta de trabalho dele, ele diz assim que cavalo bom se conhece na lida. É no dia a dia que nós conhecemos essa figura então do instrumento de trabalho dele, que é o seu animal, independente de ser bonito, musculoso, couro liso, comprido, é no dia a dia que nós vamos perceber quem é quem e o que ele é de fato e de verdade. Na vida com Deus, entre nós cristãos, isso também é muito claro. Todos nós estamos inseridos em um mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno. Entretanto, meus queridos, nós somos chamados a testemunhar o bom evangelho de Cristo no nosso dia a dia, no lugar que nós moramos, no nosso ambiente de trabalho, andando pela rua. Todos nós estamos diante das mais diferentes situações, e a impressão que tem é que todos os dias nós somos provados pelo Senhor. E é nessas provações, é nessas lutas diárias que nós de fato, meus queridos, somos chamados a darmos esse bom testemunho de Cristo, irmãos. Esse com certeza é um dos grandes propósitos. Na oração sacerdotal, me lembro de uma mensagem que nós ouvimos lá na cidade de Santarém, pelo presbítero Alípio, onde ele enfatizou na oração sacerdotal, o Senhor Jesus não pedindo para que os filhos, os seus servos fossem retirados do mundo, mas que eles fossem sim libertos do mal, ou livrados assim do mal. E são nessas situações do dia a dia, meus queridos, diante das mais diferentes, sejam elas situações que nos são postas, ou algo de fato do nosso coração, é que são provas diárias que nós temos, e ali nós somos chamados a mostrar quem nós somos, quem nós cremos, qual que é o fundamento da nossa fé, e o que precisa ser tratado nas nossas vidas. Nós acabamos de ler um texto no primeiro instante, que fala a respeito de uma notícia. Uma notícia, meus queridos, que a princípio era uma notícia trágica. Observem comigo no capítulo 13, do verso 33, quando Jesus, depois de mais de 3 anos andando com seus discípulos, e na noite da sua traição, numa quinta-feira, igual a nossa semana, ele chega para os seus discípulos e diz assim: ainda por um pouco estou convosco, eu vou para um lugar aonde vocês não vão poder ir. Irmãos, aquela notícia trouxe ou causou um alvoroço entre os apóstolos que estavam ali. Vale lembrar que naquele instante, naquela noite, Jesus ele gasta um tempo maior com seus discípulos, em especial os 12 apóstolos. Até então, até o capítulo 12, Jesus se relacionava com as multidões, e nós chamamos isso de ministério público de Cristo. Porém, no capítulo 13, com a lição do lava-pés, Jesus dá a ceia para eles ali, e naquele instante, meus queridos, então ele mostra ou fala para eles: olha, vão existir momentos, aliás, dentro em poucos momentos, eu vou me ausentar de vocês, e vocês não vão poder me seguir mais. Como eu disse, meus queridos, aquela notícia trouxe uma reação que muito nos ensina, e João registra 3 reações de 3 dos seus apóstolos. A princípio a gente vê Pedro, depois nós olhamos para Tomé, e depois nós olhamos para Filipe. 3 dos apóstolos de Jesus, que de repente diante daquela notícia, que era esperado de repente uma reação diferente deles, eles têm uma reação que expressa muito do que eu e você somos no nosso dia a dia. Olhemos essas reações. A princípio nós vamos ver na figura da notícia que Jesus dá.
No versículo 33, o Senhor enfatiza: ainda por um pouco estou convosco, para onde eu vou, vós não podeis ir. Esse pouco de Jesus não seriam meses, não seriam semanas, e nem dias. Jesus está falando de horas. Depois de 3 anos e meio, ele diz: olha, dentro de poucos instantes, eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir. Jesus está fazendo menção à traição que Judas estava engendrando, estava ali, maquinando, já preparando, colocando em prática, onde ele trairia Jesus por algumas míseras moedas. E quando ele diz que eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir, é menção ao seu sofrimento, ao seu martírio, onde ele iria só, sendo crucificado no madeiro. É interessante, meus irmãos, que essa notícia não era uma novidade. Antes, Jesus tinha consciência do tempo que ele estava vivendo. Se você puder observar, por exemplo, no capítulo 12, voltar um pouquinho, versículo de número 23, na entrada triunfal de Jerusalém, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus já estava preparando os seus discípulos e conscientes de tudo aquilo que aconteceria com ele. Se você puder, por exemplo, ir um pouco à frente no capítulo 13, antes de dar aquela lição do lava-pés, nos dias da Páscoa, no versículo de número 1 do capítulo 13 de João, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus tinha consciência daquele momento e ele vinha preparando os seus discípulos para isso. Se você puder observar também na oração sacerdotal, no capítulo 17, logo no primeiro verso, diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. E detalhe, em momentos, irmãos, anteriores, por exemplo, quando nas bodas de Caná, lá no capítulo 2, versículo de número 4, no primeiro milagre que Jesus realiza no Evangelho de João, Maria chega para ele e fala a respeito do vinho que tinha acabado da festa. E Jesus deixa muito claro: que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Ele tinha consciência disso. Os discípulos certamente estavam à sua volta. Também, meus queridos, nós olhamos no capítulo 7, versículo de número 30, quando os guardas vão prender Jesus, eles não conseguem prender, porque Jesus mesmo diz no verso 30, ainda não é chegada a minha hora. Também lá no capítulo 8, 20, quando Jesus está no templo, e também tem esse propósito deles prenderem Cristo, ele diz, ainda não é o tempo. E Jesus chega então para os seus discípulos e ele fala a respeito: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e para onde eu vou, vós não podeis ir. E meus amados, essa não era uma novidade, não era uma notícia que pegaria-os de surpresa, como de fato aconteceu. Se você puder voltar um pouquinho no capítulo 12 de João, lá no versículos de número 23 e 24, nós já lemos uma parte dele, mas em especial quando ele fala que era chegada a hora do Filho ser glorificado, ele diz ainda no verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus já preparava os seus discípulos, essa notícia não era uma novidade, ele já estava dizendo, olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser colocado no madeiro, isso tudo cumpre propósitos. No outro instante, no Evangelho de Mateus capítulo 16, quando Jesus fala sobre isso, meus irmãos, do verso 21 ao verso 23, a gente vê o mesmo Pedro com uma atitude muito estranha. Olha comigo, capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 21 até o versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens.
Nós vemos Jesus Cristo o tempo todo falando a respeito do que aconteceria. Porém, aquela notícia naquele instante traz-nos a impressão de algo tão vago, tão distante, que isso nunca ou jamais iria acontecer. E eu chamo a atenção dos irmãos, se não tem sido assim também com assuntos relacionados, por exemplo, à morte. Nós sabemos que todos nós vamos passar por ela. Nós sabemos que mais dia menos dias ela vai bater a porta da nossa casa. E não há um dito dizendo assim: olha, se prepare, porque na terça-feira vai cair uma roda de um avião que está passando por cima na sua cabeça e você vai a óbito. Não existe isso. O que nós temos da parte do Senhor é estarmos preparados todos os dias, e o estar preparado com a nossa casa em ordem é ver em que está fundamentada a nossa fé, para que não sejamos pegos de surpresa, não só para a gente, mas todos aqueles que estão à nossa volta. Às vezes nós usamos expressões assim: tão novo, ainda agora há pouco falei com ele. Usamos expressões assim, meus queridos, que muitas vezes caem nas raias de um mau testemunho. Ou, por exemplo, um outro assunto, a volta de Jesus. Tratamos esse assunto como uma coisa tão distante, como se nunca fosse acontecer. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é clara, e eu e você devemos sim considerá-la. Entender que o que o Senhor disse, Ele vai cumprir. Estejamos dia a dia preparados. Eu gosto muito, meus queridos, do texto de Neemias. Quando eles estavam reconstruindo os muros, eles estavam com a colher de pedreiro na mão construindo os muros, e na outra com armas, o tempo todo vigilantes. Esse é o meu propósito, esse é o seu. Para quê? Para que não sejamos tomados de surpresa. E Jesus diz ainda por um pouco, e os apóstolos com certeza, meus queridos, naquele instante eles não teriam mais a presença do Mestre, dizendo a eles: fazem isso, façam aquilo. Eles não teriam mais, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles não mais teriam a tempestade acalmadas pelo Mestre. A notícia de que ainda por um pouco de tempo, a notícia de que em horas tudo se cumpriria, causou diferentes reações. No segundo instante, então, veremos elas. Na figura de Pedro, observem o capítulo 13, versículos de número 36 a 38 de João, quando a palavra do Senhor diz diante da notícia: perguntou-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, para onde o Senhor vai? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Irmãos, Pedro pergunta: para onde vais? No ímpeto dele, meus queridos, algo que lhe era bem particular, bem próprio. Se os irmãos puderem observar logo após, quando Jesus ele está ali sendo preso, um pescador tem uma atitude querendo ser um soldado, ele arranca da sua espada, ou pega de uma espada ali, e corta a orelha de um soldado, e a gente pensa assim: rapaz, o cara foi milimétrico, ele foi direto na orelha daquele soldado, como se ele falasse assim: eu só estou te dando uma amostra do que eu posso fazer. Nada disso. Pedro mirou bem na cabeça do soldado, era para cortar o pescoço, mas ele era tão ruim com a espada, que ele conseguiu errar, ainda bem, mas a gente observa esse ímpeto dele o tempo todo, questionando: para onde vai, Senhor? Como assim? Que notícia é essa? Como que o Senhor pega a gente de surpresa dessa maneira? E Jesus responde: eu vou para um lugar que não podes me seguir agora. Jesus novamente enfatizando, ele iria para a cruz, só ele era o Messias, o Redentor que sofreria em nosso lugar. Jesus sabia que esse era o fim dele, e também à frente de Pedro, conforme a tradição, Pedro que foi crucificado em Roma por servir a Cristo. Irmãos, da mesma maneira,
Mas naquele instante, aproveitando o calor do momento, o impetuoso Pedro diz assim: por ti, Senhor, darei a minha própria vida. Fala em diversos momentos sem pensar, diz no verso 37. E Cristo olha para ele e diz assim: Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E seria naquela mesma noite. Ele estava fazendo a sua negação para se proteger. Observe o capítulo 18 do mesmo Evangelho de João, lá no versículo de número 17, quando uma criada encarregada da porta, na noite em que Jesus estava sendo levado para a casa do sumo sacerdote, para Anás, para Caifás, depois para Pilatos, e naquele trajeto Pedro de longe olhava, observava, e uma criada chega e fala bem assim: não és tu também um dos discípulos deste homem? O que Jesus fala? Eu? Não sou. Que isso? Nós observamos ainda no mesmo capítulo 18, versículo de número 25, um dos que estavam ali se aquecendo diante da fogueira na noite fria da traição, perguntou para ele, lá no verso 25, dizendo: és tu porventura um dos discípulos dele? Novamente, pela segunda vez ele nega, dizendo: não, Senhor. E pela terceira vez, no versículo 26, um dos servos, que era parente de Malco, aquele que teve a sua orelha cortada, disse assim para ele: não te vi eu no jardim com Jesus? E o que ele responde? Não. E o galo canta. Tudo aquilo que Jesus havia dito se confirmou. O que nos chama a atenção é que medos, preocupações, ansiedades geram atitudes que expressam o nosso despreparo, a falta do nosso conhecimento, ou no caso de Pedro, a não lembrança de tudo aquilo que Jesus já lhes tinha dito. Atitudes impetuosas, sem pensar. Ele esquece do que ele viu, do que ele ouviu por 3 anos, irmãos. E Jesus trata, e nós vamos ver isso na terceira divisão. Mas olhando ainda para reações, a gente vê a de Tomé. Observem comigo, meus queridos, o versículo 5 do capítulo de número 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Irmãos, a fala de Tomé é exatamente após a fala de Jesus, como num ato que meu pai dizia quando era criança, de retrucar. Ele retruca Jesus dizendo, principalmente quando ele fala no verso 4, vocês sabem o caminho, e ele imediatamente diz: não sabemos o caminho, não sabemos para onde vais, como saber isso? Sabe, meus queridos, Jesus já tinha por várias vezes falado a respeito da fé nele, como instrumento de salvação. Jesus já tinha falado que o caminho para o homem, para chegar aos céus, era por intermédio da fé nele. Ele mesmo diz, por exemplo, no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, quando ele é ressuscitado, no verso 25, ele diz o seguinte: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho para o céu, eu sou a ressurreição e a vida, diz ele. Ele com certeza tinha ouvido falar, principalmente os apóstolos que estavam próximos de Jesus, que ele era o pão da vida, que não havia vida em outro. Jesus muda então um pouquinho o sentido das palavras, ou o propósito, ou as falas, mas o sentido era o mesmo, falando agora a respeito do caminho para as moradas celestiais, e isso causa todo um alvoroço. Meus amados irmãos, esquecemos rapidamente tudo aquilo que aprendemos diante de situações, notícias recebidas e vividas. Assim somos nós, aprendemos, somos ensinados, aí vêm as lutas, as dificuldades, e nos esquecemos de quem é o Senhor e do que Ele pode fazer, muito rapidamente. A terceira reação, meus amados irmãos, é a de Filipe. A palavra do Senhor diz no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo de número 8, que Jesus ali está falando sobre Ele e o Pai serem um, e o Filipe, exatamente retrucando a fala de Jesus, diz no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta.
Filipe estava dizendo que o pai e o filho eram diferentes. E o filho, ou Filipe está dizendo isso, que queria ver o pai, e isso bastaria para ele, seria suficiente. Irmãos, eu penso que eu, e não na pessoa de Jesus, é claro, mexeria com aquilo que nós chamamos dos instintos mais primitivos. E a gente olha a fala de Jesus quando ele diz: Filipe, presta atenção, há tanto tempo que você anda comigo, cara, tanto tempo, há tanto tempo que eu estou ensinando quem é o Senhor e quem sou eu, o propósito de estar aqui, que eu e o Pai somos um, há tanto tempo, e você vai e fala um negócio desse. O que está acontecendo? Se você puder observar comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 10, tem essa frase: eu e o Pai somos um. Jesus diz ainda no verso 38 do capítulo 10, que ele estava no Pai e o Pai nele. Como ver o Pai fora de Cristo? O seu agir revelava o Senhor e revelava o seu grande amor. E aí, meus queridos, a gente vê nesse texto também a forma amorosa como Deus trata cada uma dessas reações. Olhamos, por exemplo, na figura de Pedro. Jesus olha para ele diante de toda aquela situação de nervosismo, de preocupação. Jesus vem no capítulo 14, verso 1, dizendo: não se turbe o vosso coração, apenas creia. A primeira coisa que Jesus fala para Pedro, para acalmar o seu coração: creia em Deus, creia em mim também. Creia que os propósitos de Deus estão se cumprindo, Pedro. Que tudo que eu estou te falando aqui faz parte de um plano que não é algo engendrado agora, não é algo preparado agora, faz parte dos propósitos eternos. Creia na palavra do Senhor e creia também que eu sou o cumprimento de tudo isso, Pedro. Não apenas isso, mas se observa ainda Jesus dizendo num segundo instante, dentro desse ensino para Pedro: eu vou, mas eu vou preparar lugar. Não é sem sentido. Eu vou preparar as moradas celestiais para vocês, para você em especial. Mas ele ainda diz em terceiro lugar, dentro desse tratamento com Pedro: e eu vou voltar, e eu vou voltar. No final do capítulo 14, no capítulo 16, ele diz: e vocês não vão ficar órfãos. Olha a palavra de consolo de Jesus para os seus discípulos. Olha como que o Senhor trata toda aquela condição, aquele ímpeto. E para Tomé, diante daquela fala de Tomé, meus queridos, Jesus então, ele chega para Tomé e lhe dá uma das maiores instruções, que também é para mim e para você. Quando Jesus, diante da fala dele, como saber o caminho, ele fala: eu sou o caminho. Não existem vários, não é uma estrada, não é algo pavimentado, uma BR, alguma coisa dessa natureza. Ele está dizendo: sou eu, é a fé em mim, disse Jesus, que salva, é único, não há outro. A paciência de Jesus foi maravilhosa, e nós podemos observar e cremos, como outros historiadores dizem, por acreditar na verdade que é Jesus, tomar posse da vida, é que nós trilhamos o caminho para o céu, como disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como que Jesus então olha para Filipe e trata da condição dele? Jesus no primeiro instante questiona: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Eu sou o enviado do Pai, eu e o Pai somos um. Como é que você faz tal afirmação? E é justamente aí, meus queridos, que Jesus então trata do coração dele, dizendo: eu sou a expressão exata do Pai, quando no versículo de número 9 do capítulo 14, ele diz assim: quem me vê, vê o Pai, ou quem me vê a mim, vê o Pai. Lá no capítulo 1, versículo 3 de Hebreus, meus queridos, o autor é tão claro quanto, quando ele nos diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Como que você quer ver ao Pai? Como que você faz essa indagação nesse instante? Quem me vê a mim, vê ao Pai, disse o Senhor Jesus para Filipe.
Num segundo instante, no versículo de número 10, ele diz: eu sou o arauto do Senhor, eu sou o arauto do Pai. Quando ele diz no versículo 10, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas obras. Eu não falo de mim mesmo. Como que você está falando que quer ver ao Pai? Eu sou a expressão exata dele. Eu falo o que ele me mandou, e eu sou o agente dele. Diz isso no versículo 11: credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Credes ao menos por causa das mesmas obras. As mesmas obras. Não há distinção, não há diferença. Eu quero trazer, meus queridos, algumas rápidas conclusões. A princípio, as notícias trágicas continuarão a serem dadas praticamente todos os dias. Prestem bastante atenção, meus irmãos. Não só Pedro, Tomé, Filipe e tantos outros apóstolos. Todos os dias nós vamos receber notícias que nós consideramos trágicas. Todos os dias. E nós somos chamados a termos reações fundamentadas não nas nossas emoções, mas na palavra do Senhor. Você vai ouvir, por exemplo, a respeito de guerras, rumores de guerras. Você vai ouvir a respeito de terremotos, que nem é igual ao que ouvimos essa noite, lá na Nova Zelândia, uma das ilhas lá. Você vai ouvir falar sobre o esfriamento do amor. Você vai ouvir falar de mortes. São inevitáveis nesse mundo que jaz no maligno. Todos os dias, basta assistir um jornal. Mas no segundo instante, meus queridos, a segunda conclusão é que nós precisamos estar vigilantes e firmados nas palavras de Cristo, para que quando essas notícias nos atingirem, não nos coloquem em situações, por exemplo, como a de Pedro. O desespero dele, falando sem pensar, como este apóstolo. Ou quem sabe, como Tomé, que esqueceu dos ensinos de Jesus, e naquele instante, esperava-se dele uma postura correta, de um servo do Senhor que conviveu pelo menos 3 anos com o mestre, acordou, deitou, almoçou, andou no barco, andou em todos os lugares com ele, ouviu dele, viu o que ele podia fazer e a sua mensagem, e de repente, posturas ruins. Ou como a falta de fé de Filipe. Terceira e última conclusão: mesmo diante dos vacilos, dos desesperos, da nossa incredulidade, recebemos o cuidado do Senhor Jesus e de sua palavra, que de fato o nosso testemunho redonde sim em honras e glórias ao nome do Senhor. Que todos os dias eu e você estejamos sim atentos, firmados na palavra, para que essas notícias, meus queridos, não nos levem a dar um mau testemunho do Senhor, para que de fato no dia a dia a gente mostre em quem nós temos crido e qual que é o fundamento da nossa fé. Que Deus nos ajude e nos abençoe em todo o tempo a sermos as fiéis testemunhas do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar?